Fala galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, vamos lá. Hoje a nossa videoaula é sobre análise combinatória. Como sabemos, combinatória vem de combinação. Combinação nada mais é do que uma contagem, tá? Vamos introduzir a nossa aula com dois princípios muito importantes na análise combinatória. O princípio da adição, que é chamado de princípio aditivo, como o próprio nome já está dizendo, aditivo a gente vai somar, tá? E o princípio multiplicativo, que é considerado e chamado como o princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Então a gente vai analisar esses dois princípios. Além desses dois princípios, nós também iremos analisar o que? A árvore de possibilidades, que é o diagrama da árvore. É bem fácil e bem simples analisar isso aí. Vou dar para vocês também alguns macetes para vocês saberem diferenciar um princípio do outro. Tudo bem? Vamos lá, gente. Ó, princípios da análise combinatória. Quando a gente fala de análise combinatória, a gente está falando nada mais do que o quê? Combinação, certo? Então é essa combinação que a gente precisa saber. O primeiro princípio que nós temos na análise combinatória é o princípio aditivo. O que seria esse princípio aditivo? Aditivo já está dizendo adicionar, somar os elementos. Então a gente vai fazer exatamente isso aí, vai somar esses elementos aí, tá? Então, ó, para a gente saber quando que o princípio é aditivo, ele vai ser aditivo sempre quando aparecer a palavrinha ou. Ou, a gente vai trocar esse ou pelo sinal de mais. Então a gente vai somar esses elementos. Então, ó, ou é a mesma coisa que mais. A gente vai adicionar, por isso que é um princípio aditivo. Eu trouxe um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como que a gente vai proceder diante de uma situação dessa. Ó, para uma pessoa viajar da cidade A para a cidade B, há duas companhias aéreas, ou seja, tem dois transportes aéreos, certo? E 3 empresas de ônibus. Então, além das duas companhias aéreas, dos dois aviões, nós temos 3 ônibus, certo? Que oferece esse mesmo serviço. Tudo bem? De quantas formas essa viagem pode ser feita? Primeiro, se eu vou viajar, ou eu vou viajar de avião, ou eu vou viajar de ônibus. Eu não vou viajar de avião e ônibus com o mesmo destino. Até porque a viagem é direta, tá? É um voo direto ou uma viagem direta, vamos analisar assim. Se eu for viajar de avião, eu tenho duas possibilidades. Então eu vou ou de um avião ou de outro avião. Então eu tenho duas possibilidades. Duas. Certo? Se eu não quiser viajar de avião, eu vou viajar de ônibus. Certo? Então eu vou ter 3 possibilidades. Então essas 3 possibilidades. Se eu quero ou viajar de avião ou viajar de ônibus, se é ou, eu vou trocar por mais, exatamente. Então 2 mais 3 é igual a 5. Então quantas formas essa viagem pode ser feita? De 5 formas. Tudo bem? Ou eu posso viajar com o primeiro avião, ou com o segundo avião, ou com o primeiro ônibus, ou o segundo ônibus, ou o terceiro ônibus. Se eu juntar os dois, vão ter 5 formas. Bem fácil, certo, gente? Esse é o nosso princípio aditivo, tá? Agora vamos para o diagrama de árvore. Por que é árvore? Porque ela vai soltar vários galhos. Esses galhos são chamados de possibilidades, tá? Vocês vão ver que esse diagrama de árvore pode ser chamado também árvore de possibilidades, pode ser chamado de dendrograma. É tudo a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Lançando simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, um dado e uma moeda, quantos são os possíveis resultados? Vamos interpretar comigo. Primeiro, um dado tem quantas faces? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um dado ele tem 6 faces. E uma moeda, professor? Ou ela é cara ou ela é coroa. Não é isso? Ela não pode ser cara e coroa ao mesmo tempo. Até porque uma moeda ela só tem frente e trás, tá? Então ela vai ser cara ou ela vai ser coroa. Vamos chamar o cara por C e a coroa por K, tá? Para diferenciar essas possibilidades, ó. Então eu posso jogar um dado C, um dado 1 com cara e um dado 1 com coroa.
certo? Posso lançar o dado 2 com cara e o dado 2 com coroa. Posso lançar o dado 3 com cara e o dado 3 com coroa. Posso lançar o dado 4 com cara e o dado 4 com coroa. Posso lançar o dado 5 com cara e o dado 5 com coroa. E posso lançar o dado 6 com cara e o dado 6 também com coroa. Analisamos as duas possibilidades simultaneamente, tanto o dado quanto a moeda. Agora é só a gente contar quantas possibilidades deram. Então, ó, aqui vai ter, ó, 1 com C e 1 com K. Tudo bem aqui, gente? Perfeito, né? Depois, 2 com C e 2 com K. Depois, com a face 3, 3 com C e 3 com K. Depois, a face 4, 4 com C e 4 com K. A face 5, 5 com C e 5 com K. E por último, a face 6 do dado, né? Então vai ficar 6 com C, com a cara, e 6 com a coroa. Lembrando, C é cara e K é coroa. Então nós temos todas as possibilidades. Foram analisadas todas as árvores de possibilidades dessa situação aqui, desse exemplo. Agora é só a gente contar quantas possibilidades nós temos no total analisando essa árvore, esse diagrama da árvore, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos 12 possibilidades. Tudo bem aí, gente? Então essas 12 possibilidades são as 12 possibilidades que nós temos nesse diagrama da árvore, certo? Então nessa videoaula nós vimos o quê? O princípio aditivo, que é quando a gente troca a palavrinha ou por mais, a gente vai adicionar, somar. O diagrama da árvore, que é quando a gente faz cada galho com cada galho, analisando todas as possibilidades, para me dar a resposta. Tudo bem, gente? E no total a gente verificar quantos resultados são possíveis. Nesse caso aqui do dado e da moeda, nós temos 12 resultados possíveis. Certo, galera? Então, pessoal, por hoje é só. Essa é a nossa aula 1. Na aula 2, a gente vai ver o princípio fundamental da contagem, ou seja, o princípio multiplicativo. É isso aí, gente. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.